E aí, galera? Beleza? Já parou para pensar em quais são os países mais pobres do mundo? Como eles conseguem sobreviver em meio a tanta miséria? Pessoas que não conseguem ter o básico para a sobrevivência. Pais que não têm condições de comprar nem ao menos o leite para os seus filhos. Será mesmo que sua vida é tão ruim quanto você reclama? Ou será que estamos reclamando de barriga cheia? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na realidade dos 10 países mais pobres da África, entender as causas dessa miséria e mostrar o que podemos fazer para mudar ou tentar de alguma forma alterar de um jeito totalmente positivo essa história. Se preparem, porque essa lista vai te fazer pensar e refletir se realmente temos motivos para reclamar da nossa situação. Começando nossa lista com o Burundi, um país minúsculo na África Oriental. Burundi ocupa a triste posição de país mais pobre do planeta, com um PIB per capita de menos de $300 por ano. A maioria da população lá sobrevive com menos de $1 por dia. Será que conseguimos entender convertendo em real, são menos que R$5 por dia? O país depende quase exclusivamente da agricultura, mas a falta de tecnologia e as mudanças climáticas dificultam a produção de alimentos. O Burundi já enfrentou conflitos internos, guerras civis, golpes de Estado, uma história marcada pela violência e instabilidade que impede qualquer chance de crescimento, aonde a corrupção toma conta e os menos favorecidos se afundam cada vez mais. Para piorar, essa extrema corrupção desvia recursos públicos, deixando a população sem acesso à saúde, educação e infraestrutura básica. Ali, literalmente eles estão a Deus dará, pois o próprio governo local não faz absolutamente nada. O Sudão do Sul é outro país que já nasceu em meio ao caos. As coisas desde o início para eles não foram das melhores. Independente desde 2011, o Sudão do Sul nasceu em meio a conflitos e já começou sua história como uma das nações mais pobres do mundo. Ali foi o verdadeiro começo da miséria. A ironia é que o Sudão do Sul tem petróleo, um dos recursos mais valiosos do planeta. Porém, apesar de possuir petróleo, por isso ter riqueza onde a violência domina, não adianta, pois ter riqueza e a guerra destruir tudo é um enorme sinônimo de não ter. O país enfrenta uma guerra civil devastadora, que já forçou milhões de pessoas a fugirem de suas casas, abandonarem as suas histórias pois consideraram impossível de morar ali. A população sofre com a falta de tudo: comida, água potável, hospitais, escolas. A expectativa de vida por lá é baixíssima. Mal chega aos 55 anos. E infelizmente só tem a piorar. A República Centro-Africana é a prova de que ter recursos naturais não significa ser rico. A República Centro-Africana é um dos maiores paradoxos do mundo. O país tem enormes reservas de ouro, diamantes e urânio, mas continua sendo um dos mais pobres do planeta. A corrupção lá é desenfreada, a violência só aumenta a cada dia. O básico de sobrevivência ali também praticamente não existe. Os recursos são controlados por políticos corruptos e grupos armados, que liberam esses recursos apenas quando querem. Enquanto isso, a população vive na miséria, em condições precárias e simplesmente miserável. Mais de 60% dos habitantes não têm acesso à água potável, e a violência é uma ameaça constante. A guerra civil já deixou milhares de mortos e milhões de refugiados, tornando o país um dos lugares mais perigosos do mundo para se viver. Ali, além de toda essa miséria instaurada no país, também as pessoas não conseguem ter paz para viver. Malawi, a armadilha da pobreza no coração da África. No Malawi, um pequeno país no sul da África, a pobreza é como uma armadilha que aprisiona a população. Mais de 70% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, dependendo da agricultura para sobreviver.
A economia do país depende da agricultura, mas secas e enchentes frequentes destroem plantações inteiras, levando milhões de pessoas à fome. A taxa de desnutrição infantil é altíssima, e o país enfrenta uma grave crise de saúde pública devido à alta incidência de HIV e malária. A falta de investimentos em educação também faz com que muitas crianças nunca cheguem a concluir o ensino fundamental. Moçambique. Entre a promessa de riqueza e a realidade da pobreza. Moçambique é um país que, assim como o Sudão do Sul, tem um potencial enorme, mas que sofre igual aos outros países que já vimos aqui. Moçambique tem grandes reservas de gás natural e minerais valiosos, mas a população ainda enfrenta sérios desafios. A realidade do povo que mora lá não é nada fácil também. A desigualdade social é escandalosa, e a corrupção desvia bilhões de dólares que deveriam ser investidos em infraestrutura e programas sociais. Enquanto uma pequena elite enriquece com a exploração dos recursos naturais, a maioria da população vive na pobreza, sem acesso a serviços básicos. Além disso, ataques de grupos extremistas no norte do país têm forçado milhares de pessoas a fugirem de suas casas e abandonarem absolutamente tudo. O pouco que consegue adquirir e construir ao longo de uma vida de miséria é simplesmente deixado para trás. A insegurança alimentar e o desemprego são problemas constantes, fazendo com que muitas famílias dependam de ajuda humanitária para sobreviver. E nem sempre essas ajudas chegam. Níger. A luta diária contra a fome e o extremismo. Níger é um dos países mais quentes e secos do mundo. Localizado no coração do deserto do Saara, o Níger é um dos países mais quentes e secos do mundo, o que dificulta qualquer tipo de produção agrícola. Com mais de 80% do território coberto por deserto, a agricultura no Níger é um desafio constante, tornando a fome um problema crônico. A fome tem sido um câncer na vida da população de Níger, e isso já vem afetando milhões de pessoas, principalmente crianças. A explosão demográfica agrava ainda mais a situação. O Níger tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo, o que significa que a população cresce mais rápido do que a economia consegue suportar. Sem oportunidades de trabalho, milhares de jovens acabam sendo recrutados por grupos extremistas, agravando ainda mais a instabilidade do país. Libéria. As marcas profundas da guerra e da ebola. Às vezes é até difícil de acreditar, mas Libéria já foi um país promissor na África. Porém, 2 guerras civis brutais e uma epidemia devastadora de ebola destruíram o país, deixando marcas profundas na população. Hoje, mais de 50% da população vive com menos de $1,90 por dia. O desemprego é altíssimo. A fome é um problema constante e o sistema de saúde é um dos piores do mundo. Muitas pessoas não têm acesso a serviços básicos, como eletricidade e saneamento. Doenças como malária e tuberculose continuam matando milhares de pessoas todos os anos. A Libéria é um lembrete de que a paz e a saúde são bens preciosos que jamais devemos negligenciar. Quem nunca sonhou em conhecer Madagascar, com suas paisagens paradisíacas e sua fauna e flora exuberantes? Pois é, Madagascar é um país famoso por suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade única, mas a realidade da população é bem diferente. Por trás de toda essa beleza natural, se esconde uma triste realidade: a pobreza extrema. Mais de 75% dos habitantes vivem na pobreza extrema, sem acesso a serviços básicos como saúde e educação. Saneamento básico também deixa a desejar muito. O desmatamento e a degradação ambiental também são problemas muito sérios, pois muitas famílias dependem da agricultura de subsistência para sobreviver. Mas os frequentes desastres naturais, como ciclones e secas, agravam ainda mais a situação da população,
fazendo com que a fome seja um caso sério e sem controle. O Chad é mais um exemplo de país rico em recursos naturais, mas pobre em justiça social. O país possui grandes reservas de petróleo, mas a riqueza gerada pela exploração desse recurso não chega à população. A culpa? Adivinhem. Deixem aqui nos comentários de quem é a culpa. Corrupção. Exatamente. Se você comentou corrupção, você acertou. E infelizmente, isso não é novidade para ninguém, né? O governo é um dos mais corruptos do mundo, desviando bilhões de dólares que poderiam ser usados para melhorar a vida das pessoas. Os recursos que deveriam ser investidos em educação, saúde e infraestrutura básica simplesmente desaparecem. Eles não pensam nos menos favorecidos. E enquanto isso, a população que sofre com a falta de tudo. Menos de 10% da população tem acesso à eletricidade. Ou seja, mais de 90% vive à luz de vela, lampião ou no escuro. Banho somente gelado, independente das condições climáticas. A maioria das estradas não são pavimentadas, e além disso, a violência e os conflitos étnicos fazem com que muitas regiões do país sejam inabitáveis. Fechamos nossa lista com a Guiné-Bissau, um país que parece viver em um ciclo interminável de golpes de Estado e instabilidade política. A corrupção é generalizada. Guiné-Bissau é um dos países mais instáveis da África, tendo passado por diversos golpes de Estado nos últimos anos. O tráfico de drogas usa o país como rota internacional, e a falta de investimentos condena a população à miséria. A Guiné-Bissau é um exemplo de como a instabilidade política e a falta de governança destroem um país, condenando sua população a um ciclo de pobreza e sofrimento. A população sofre com a falta de empregos, escolas precárias e um sistema de saúde praticamente inexistente, lixos, doenças, uma miséria que não dá para acreditar. A expectativa de vida no país é de apenas 58 anos, uma das mais baixas do mundo, pois devido a essas situações, muitos não conseguem chegar nem perto. Agora que você conheceu os 10 países mais pobres da África, fica claro que a pobreza não acontece apenas por falta de recursos, mas por problemas como corrupção, conflitos e falta de infraestrutura. Depois de conhecer a realidade desses 10 países, fica impossível não se sentir impactado, né? A pobreza na África é resultado de uma série de problemas complexos e interligados. Corrupção, conflitos e uma série de barbaridades que, infelizmente, ninguém faz nada. E a pergunta que fica é: o que se pode fazer quando as pessoas que têm o poder nas mãos para poder ajudar essas pessoas, elas mesmas prejudicam? Deixem aí nos comentários. Vamos debater nossas opiniões, com todo respeito e educação. Você ainda acha que sua vida é ruim? Ou depois desse vídeo, vamos colocar as mãos na consciência e parar para pensar que tem pessoas em situações muito piores do que a nossa. Serve de alerta para nós em tentar transformar o nosso país em um país melhor. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se você conhece alguém que precisa entender mais sobre esse tema, compartilha esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Vamos espalhar essa mensagem e mostrar que juntos podemos fazer a diferença. Um abraço e até o próximo vídeo.